E o tema da nossa mensagem é: Descobertas, abra seus olhos para ver. E eu quero ler um texto que se encontra lá em Lucas 24, de 13 até 35, que é uma passagem muito conhecida que nós chamamos de dois discípulos a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo homem. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa passagem, queridos, nos mostra a descoberta por dois discípulos seguidores de Jesus, que descobrem que em determinado momento Jesus estava com eles. Jesus caminhando com eles, e eles não entenderam, não perceberam que era Jesus. Até que, segundo a passagem que nós lemos, para e passo, eles foram descobrindo até que a verdadeira descoberta de Jesus mudou o sentido da história da vida daqueles dois discípulos. Quando nós falamos em descobertas, normalmente nós pensamos em grandes descobertas científicas, que são muito importantes. Mas as maiores descobertas, queridos, não são as científicas, e sim as espirituais. Nós valorizamos muito as descobertas científicas, é claro, desde os primórdios, a roda. Aí nós vamos mencionar a eletricidade, a penicilina, na atualidade, a internet. E aí, as modernidades que nós temos, dos computadores, dos smartphones e toda uma gama de outras descobertas maravilhosas, científicas, médicas, que vem surgindo dia após dia, e nós ficamos maravilhados com isso.
Eu, que sou do tempo quando criança, eu me lembro exatamente quando criança, o telefone da minha casa, da casa da minha tia, era de manivela. E eu me lembro que o telefone da casa dela era Marechal Hermes 169. Você acionava a manivela, aí a operadora falava, você falava assim, Marechal Hermes 169, eu queria falar com Madureira 235. E aí, cabo para cá, cabo para lá, e aí, daqui a algum tempo, acontecia a ligação. Hoje, nós temos na nossa mão um smartphone que faz de tudo que nós movimentamos contas bancárias, nós compramos passagens aéreas, nós tiramos fotografias, fazemos vídeos e, de vez em quando, a gente liga também, porque a finalidade maior agora não é ser um meio de comunicação, e nós nos maravilhamos. Eu sou da época em que eu me maravilhava com o fax. Quando inventaram o fax, eu me lembro e falei assim, mudou a história da humanidade. Eu posso passar um documento daqui, o cara vai receber no Japão. E hoje a gente faz isso tão somente com um clique em cima da tela. E isso tudo nos maravilha. Mas o que nos deveria maravilhar realmente não são essas descobertas, que essas descobertas nós vamos usufruir quando nós estivermos vivos. E a nossa vida, ela é limitada. Você pode viver muitos anos, né? Ontem morreu a Diane Keaton, uma artista tão querida, morreu com 79 anos e acabou a fama dela, o Oscar dela, o dinheiro, os filmes encerraram para sempre. Ela não vai usufruir de mais nada disso. Porque, queridos, aquilo que é terreno é passageiro. Mas eu e você temos que estar voltados para aquelas descobertas que são espirituais, que vão nos conduzir à eternidade, que vão edificar a nossa fé, que vão mudar a nossa história. E o que é interessante é que há coisas, espiritualmente falando, que estão diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar. Assim como aqueles discípulos tinham Jesus, presta atenção. Eles tinham saído de Jerusalém naquele domingo da ressurreição, e a Bíblia diz que eles estavam caminhando entristecidos, e eles quiseram sair da cena de ação. E aí eles resolveram caminhar 11 quilômetros até esse pequeno local chamado Emaús. E eles estavam tão abatidos com os problemas, com a dor deles, com a fé cambaleante, porque a gente leu aqui, e nós que pensávamos que ele era o libertador de Israel, o redentor, ou seja, eles já não acreditavam mais que ele era. É como se eles estivessem dizendo, Jesus nos enganou. Ele disse que ele ia ser o redentor, mas agora já tem 3 dias que ele morreu, não aconteceu nada. Aquela fé cambaleante, aquela fé que não tinha embasamento, não era sólida, cegou os olhos espirituais. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde há multidões de crentes evangélicos cegos espiritualmente. Até são discípulos, mas são discípulos cegos, que não conseguem enxergar a realidade espiritual. Não basta ser discípulo, não basta estar sentado no banco da igreja, não basta nós amarmos como eu amo, vir ao culto. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais para enxergarmos a realidade daquilo que é espiritual, da seriedade da nossa salvação, para que nós possamos viver aquilo que verdadeiramente é importante. Nós estamos diluídos em coisas efêmeras, passageiras, nós estamos diluídos em sentimentos fragilizados, em emoções distorcidas, e nós perdemos a capacidade de enxergar. Jesus está ao nosso lado e a gente não consegue enxergar. Jesus está na igreja e você não consegue enxergar. É o crente que entra e sai e diz assim, hoje eu não senti nada no culto, porque você está cego. É impossível estarmos na casa de Deus com um coração sincero para adorar, sem que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. O texto mostra que esses 2 discípulos estavam andando tristes, decepcionados, para eles tinha acabado tudo. Assim somos nós quando estamos frustrados. Nós somos muito corajosos, nós somos muito fortes espiritualmente, até que algo
contrário aconteça, até que as nossas expectativas não sejam realizadas, até que os nossos objetivos não sejam conquistados, até que os nossos planos não venham a ser realizados. E aí nós nos frustramos, nos entristecemos, e aí nós vamos, tal qual catarata no olhar das pessoas, nós vamos ficando com a nossa visão espiritual embaçada. E aí a gente já não consegue mais distinguir aonde está Jesus, aonde está o motivo da alegria, aonde é que está o verdadeiro sentido da vida, porque nós vamos, através das frustrações, deixando de entender que aconteça o que acontecer, Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Tendo eu conseguido ou não conseguido, Jesus está conosco. Tendo você alcançado os seus objetivos ou não tendo, Jesus está com você. Ele nunca nos abandona. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos enxergar que a vida espiritual, queridos, não depende daquilo que nós sejamos capazes de conquistar neste mundo. Você não pode dizer que uma pessoa é muito abençoada porque ela conseguiu amealhar a patrimônio, porque ela conseguiu conquistar cargos importantes. Pessoa abençoada verdadeiramente é aquela que enxerga Jesus ao seu lado o tempo todo, sabendo para onde ela está indo. Teve uma pessoa que me marcou por um episódio na minha vida. Era uma senhora que trabalhava na casa da minha mãe, e depois, quando eu casei com a Elaine, ela foi trabalhar na nossa casa. Essa senhora, ela era crente, ela tinha um marido que a perseguia porque não queria que ela fosse evangélica, e ela foi trabalhar como assistente dentro de casa, fazendo limpeza e tudo mais, que o marido rasgou, ela era enfermeira, o marido rasgou toda a documentação dela, de ódio, queimou, rasgou e queimou. E ela tinha que comprovar tudo novamente, e naquela época a facilidade não era como hoje, que você entra na internet e baixa um certificado. Aquela senhora, o nome dela é Elisete, morava lá para depois de Saracuruna. E ela estava sempre sorrindo, sempre cantando, sempre na igreja. Uma vez ela chegou em casa toda marcada porque o marido tinha espancado ela, porque o cara era um covarde. E ela estava sempre rindo. E eu perguntei assim, irmã Elisete, e eu percebi, a senhora está cantando? Por que a senhora está cantando? Ela falou, eu estou muito feliz, pastor Álvaro. Mas eu vendo as marcas dela, e eu perguntei, mas por que a senhora está feliz? Eu estou feliz porque aconteça o que acontecer, eu vou morar no céu. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que eu sou salva pelo sacrifício de Jesus Cristo. É óbvio, querido, que aquela situação precisava ser enfrentada. Não estou dizendo que ela tinha que se conformar com aquela situação. Mas ela não permitia que a dor dela frustrasse o verdadeiro motivo da alegria dela. Hoje nós estamos reunidos aqui, queridos, não porque nós viemos buscar dinheiro. Hoje nós estamos reunidos aqui para glorificar a Deus, porque nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós vamos para os céus juntos no nome de Jesus. Porque Jesus Cristo morreu para nos salvar e nós não éramos merecedores. E é isso que nós precisamos descobrir, aonde está a verdadeira essência da vida, onde é que está aquilo que é mais importante na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas que não são tão importantes também serão acrescentadas. Mas eu e você precisamos entender que Deus sempre vai estar agindo. Aqueles dois estavam caminhando e Jesus se juntou a ele. E eles eram só dois. Os outros discípulos estavam lá em Jerusalém, trancadinhos em casa com medo de serem presos, de serem reconhecidos, de terem que passar pelo mesmo sofrimento. E aí, Jesus vai se encontrar com dois discípulos fujões, que estavam fugindo. Presta atenção, eles não estavam indo anunciar Jesus numa outra cidade. Eles estavam fugindo também com medo de ser preso. E aí eles falam, vamos para um lugar pequenininho, porque lá ninguém vai encontrar a gente. E aí Jesus vai e se junta a eles. Eles eram minoria, não importa. A gente às vezes olha assim, quem sou eu? Queridos, olha só, com muita sinceridade, eu sou o homem mais importante desta terra.
não pelos títulos que eu possa ter, não pelas funções que eu possa ocupar, porque eu sei que para Deus, eu sou o homem mais importante desta terra, você é a mulher mais importante desta terra, você é o homem mais importante desta terra, tão importante que ele deu o seu Filho único para morrer no seu lugar, pela importância que você tem. Nós valemos mais para Deus do que nós imaginamos. Não importa o quanto você tenha no banco, não importa qual seja o seu nível de instrução, não importa se você veio de carro ou de BRT, o que importa é que você é um filho, uma filha do Deus vivo. Nós somos o povo mais importante desta terra. Demos Shakarian, que foi o fundador da Donep, ele escreveu um livro que eu gostei muito, que eu já li há muito tempo, que chamava O Povo Mais Feliz da Terra. Porque a gente sabe que os índices de desenvolvimento humanos, a ONU mede ao povo mais feliz, que tem melhor condição de vida, e aí é a Finlândia, e aí daqui a pouco é a Islândia, nunca é o Brasil, claro. São aqueles países maravilhosos. Mas você não precisa dessas pesquisas. O povo mais feliz da terra é o povo que tem Jesus, é o povo que sabe que vai morar no céu, eu e você. Mas, pastor, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dores. Eu também tenho, querido, mas isso não obscurece a felicidade que eu tenho de saber que eu sou salvo e que Deus está sempre do meu lado, assim como estava do lado daqueles dois, fragilizados, frustrados, entristecidos, incrédulos. Ele estava ali do lado, ele vai estar sempre ao nosso lado, tenha certeza disso. Não importa se o seu momento é um momento de frustração, de dor, de angústia ou de extrema alegria, ele sempre vai estar ao nosso lado. E nós não podemos perceber, queridos, com os olhos humanos. Nós precisamos entender isso com os olhos do Espírito. O salmista escreveu o Salmo 119, 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós classificamos as maravilhas do mundo moderno, as 7 maravilhas do mundo antigo. E agora está muito na circulação das redes sociais, né? Aí aparece os pontos mais visitados do mundo. Aí lista aquele monte de pontos, não sei o quê, os países mais visitados. E aí eu tenho uma alegria. Isso eu já fui. Teve um lá que a lista tinha 20, aí eu falei, opa, já tive em 18. 18 desses lugares são os mais visitados do mundo. Eu vi as maravilhas do mundo. É verdade. Você viu também tantos outros aqui, mas o que eu quero ver são as maravilhas do céu, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, e nenhum coração jamais penetrou o que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Nós precisamos abrir nossos olhos espirituais. A Bíblia tem mais uma passagem, em 2 Reis, capítulo 6, 16, 17, que mostra isso com muita clareza. É uma passagem em que o rei dos arameus decidiu destruir Israel. Então ele começou a armar situações estratégicas, emboscadas, para matar o rei de Israel. Só que aí Deus mostrava para Eliseu aonde aquela emboscada estava armada. E aí Eliseu mandava avisar o rei, olha, não passa por tal lugar aí não, porque tem uma emboscada para você. E aí o rei, ouvindo a voz de Deus, porque tem muita gente que não ouve a voz de Deus, tem muita gente que vai falar assim, olha, não passa por ali não, que vai ter uma emboscada. Aí você fala, agora é que eu vou passar mesmo. Quem o pastor pensa que é para falar isso para mim? Aí depois acontece o que tiver que acontecer. Ouça, quando for Deus, abra seus ouvidos para ouvir. O rei de Israel ouvia. E aí, queridos, ele escapava. Mais uma emboscada preparada pelo rei de Arã. E aí Eliseu mandava avisar, olha, não passa por ali. E o rei de Arã ficou irritadíssimo. E disse, quem é que está me traindo? Quem é que está contando como espião aos meus segredos para o rei de Israel? E aí os seus assessores disseram, não, é Eliseu o profeta, Deus revela para ele e ele avisa o rei. Aí o rei de Arã dos arameus disse, então vou matar esse cara. Onde é que ele está? Ele está em Dotã, está lá na cidade de Dotã. Então nós vamos cercar essa cidade e eu vou acabar, massacrar com esse tal de Eliseu. Mas Eliseu tinha
o seu ajudante. E aí o seu ajudante, ao sair, olhou e viu a cidade inteira cercada pelo exército arameu. E ele disse: Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer, a cidade está cercada, nós vamos morrer. E aí vamos ler então esses 2 versículos desse capítulo 6, versículos 16 e 17. O profeta respondeu: não tenha medo, presta atenção, queridos, é homem de Deus. Cidade inteira está cercada para matar você. Tenha medo não. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. E aí o garoto deve ter falado: mas como? Você ainda não viu o exército dos arameus? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não é porque você não vê que não exista, não é porque você não vê os anjos que eles não estão ao nosso lado, não é porque você não vê o Espírito Santo que ele não está atuando na sua vida, não é porque você não vê a mão de Deus que ele não está abençoando a sua casa, não é porque você não enxerga carros de fogo ao seu redor que a mão de Deus protetora está omissa. E aí, queridos, presta atenção, essa certeza de Eliseu, eu não preciso ver, eu sei em quem tem o que, porque eu vejo pelos olhos espirituais. Nesta manhã, em nome de Jesus, abra seus olhos espirituais, enxergue o que Deus está fazendo, a vitória que Deus está concedendo, a bênção que Deus está agindo, o que Ele está fazendo ao seu, ao nosso favor. Essa igreja está cheia dos anjos do Senhor. Essa igreja está cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. Mas eu não vejo, você não precisa ver. Presta atenção, abra seus olhos espirituais. Só o que é espiritual se discerne espiritualmente, queridos. Nós queremos descobrir. As pessoas hoje querem descobrir. Eu quero descobrir Jesus. Eu quero um culto que seja um show business, onde todo mundo está lá dançando, fazendo coreografia, pastores e pastoras sambando para God. Isso é que Deus está ali. Não. Eu quero ver um show de milagres. Eu quero ver milagres. E aí aparecem os escândalos simulados na internet. Mas é isso que eu quero ver, porque eu vou descobrir Jesus ali. Não, eu quero descobrir Jesus em entrevistas de demônios. Eu adoro isso. Show de libertação, é melhor que filme de terror, porque ali o demônio dá entrevista, e as pessoas, eu quero descobrir Jesus ali. Não, eu quero descobrir Jesus numa pregação filosófica, atemporal, humanística, que seja um coach motivacional. Eu quero descobrir Jesus ali. Queridos, presta atenção, Jesus está do nosso lado, no nosso cotidiano, indo junto conosco para Emaús. Abra os olhos e enxergue. Por que nós ficamos procurando, tateando a descoberta de quem Jesus realmente é? Enquanto conversavam e discutiam, gente, o próprio Jesus se aproximou. Esses dias eu encontrei o Damião e a Bia, e eu estava fazendo uma caminhada, não estava correndo, estava fazendo aquele mapa de pressão, e aí eu falei assim: correr você não pode. Eu falei: mas andar posso? Eu falei: tá bom, vai. Aí o Damião disse que não me reconheceu, porque eu estava com roupa de corrida, estava de boné e estava sem óculos. Só isso ele não me reconheceu. Já descobri que para me disfarçar, querido, é só eu tirar o óculos, botar um boné. Domingo que vem, você: cadê o pastor? O pastor não veio. Pastor... Jesus não estava de óculos de sol, já viu o artista quando sai, né? Coloca peruca, coloca boné, aí coloca óculos de sol, aí bota uma roupa toda assim para que ninguém possa reconhecer. Era Jesus. Era Jesus. E Jesus chegou do lado deles. E eles não reconheceram Jesus. Presta atenção. Não permita que a dimensão da sua dor, que a frustração das suas expectativas, que a dimensão do seu sofrimento, ou a ansiedade daquilo que você quer fazer e conquistar, venha
obscurecer a sua visão de Jesus. Não permita que pessoas, com as suas falas, com seu disse-me-disse, com as suas intrigas, venham obscurecer a sua visão de Jesus. Porque às vezes isso obscurece tanto e a pessoa coloca para dentro e é uma tristeza que é o fim do mundo, o mundo vai acabar, estou muito triste. E ela não enxerga Jesus. Jesus pode estar na casa dela, pode estar na igreja, pode ir em qualquer lugar, mas ela está tão obscurecida pelaquela angústia que ela colocou para dentro que ela não enxerga Jesus. Em nome de Jesus, ninguém, queridos, ninguém vai obstacular a minha visão de Jesus. Ninguém com suas atitudes, gestos, palavras ou falas vai obscurecer a minha alegria, a minha certeza de que Jesus está nesse lugar, Jesus está ao meu lado, está na minha casa, está com você, está no seu trabalho, está onde quer que você ande. As pessoas hoje estão obscurecendo Jesus por qualquer coisa. E a maior prova era aqueles homens. Ele nos prometeu e não cumpriu. Ele disse que ia ser de uma forma que ele era o Redentor, mas olha só, morreu, nem ressuscitou. E aí agora, nem é mais um filho de Deus. Eles começam a dizer, ele era um profeta. Agora já não era mais o filho de Deus. Agora era um profeta poderoso em obras. Era um profeta como Eliseu, um profeta como Elias. Era um profeta como Ezequiel. Era tão somente um profeta. E aí nós vamos permitindo que isso aconteça. E a alegria espiritual vai morrendo, nós vamos nos afastando de Deus. E cada passo que eu dou para mais distante, cada passo que eu dou em direção a Emaús, para eu sair do centro daquilo que Deus quer que eu esteja, Satanás aplaude. Cada passo que a gente dá para sair daquilo que Deus preparou para nós, Satanás aplaude. Mas nós não estamos preocupados com os aplausos de Satanás. Nós estamos preocupados com a nossa tristeza, com a nossa dor, com o nosso fracasso, com a nossa frustração, com a nossa angústia, com a nossa ansiedade. E aí nós não enxergamos aquilo que verdadeiramente vale a pena enxergar. Falaram de Jesus. E aí Jesus fala assim, mas vocês não conhecem, está escrito na Bíblia, não? Lucas 24, 27. E Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer fortalecer a sua vida espiritual? O pastor Elaine já disse aqui na quinta-feira. Leia a Bíblia. Quer saber como é que vai ser o seu futuro? Leia a Bíblia. Quer esperança renovada? Leia a Bíblia. Foi isso que Jesus fez. Jesus não chegou e disse assim, eu sou Jesus. Ele falou assim, não, olha, eu vou pegar uma lâmpada para iluminar os pés de vocês. Eu vou falar daquilo que o meu pai determinou na palavra dele, na Bíblia. Hoje, a Bíblia é vilipendiada, a Bíblia é desprezada. Presta atenção. Salmo 91 aberto em cima da cabeceira da cama ou na mesa de centro, querido, não serve para nada. É impressionante a quantidade de crentes que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa em cima da mesa. Como se Satanás fosse chegar. O que está escrito aqui? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não, vou embora. Se a sua Bíblia só fica aberta, ela é um livro como qualquer. É como um livro de receita. Pastor, que é isso? A Bíblia que não é lida é enfeite de estante. A Bíblia que não é lida é como uma revista, um jornal jogado. Mas quando a Bíblia é lida, declarada como Jesus, ele era o verbo que se fez carne, e ele mesmo, sendo o verbo, ele declarou as Escrituras. Então, abra sua boca e declare as Escrituras. Abra os seus lábios e fale a palavra de Deus. Abra seu coração e viva as Escrituras. Aí, verdadeiramente, nós vamos descobrir Jesus. Não importa o que nos cerque. Eliseu tinha tanta certeza. Olha só, 2 homens de Deus. Um Eliseu, o outro ajudante. Um estava apavorado. Meu Deus, eu vou morrer aqui em Dotã. E Eliseu olhava para aquilo assim, não se preocupa não tem medo não. Como não tem medo? Você é maluco? Você não está vendo essa quantidade de soldados para te matar? Senhor, abre os olhos desse infeliz para enxergar. Por misericórdia.
Aí ele abre os olhos e aí vê que maior é o que estava com eles do que o que estava com os arameus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa quantos são seus inimigos, maior é o que está em nós. Não importa quantos se levantam contra você, maior é o que está em você. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós precisamos descobrir isso nas Escrituras. Mas o tempo não me permite e eu quero concluir. A descoberta que transformou um caminho. Jesus falou das Escrituras e eles continuaram sem enxergar Jesus. Depois, eles dizem assim, meu coração estava ardendo. Agora eu entendo, meu coração estava ardendo na hora que ele fala. O seu também não estava? Aí agora todo mundo é legal, todo mundo agora virou crente. Aí agora que a Jesus apareceu, aí o meu coração também estava, não estava nem ardendo tanto, mas estava ardendo sim. Eu entendi porque ele estava falando das Escrituras. E aí, queridos, quando o dia termina, Jesus fica com eles. Tem uma canção que é linda, dos discípulos no caminho de Emaús, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. E aí Jesus vai, parte o pão. Será que você entendeu que ele estava partindo o pão? Ele estava ceando com aqueles discípulos, que aquele era um momento de comunhão. E quando aquele pão foi partido, deu graça e partiu o pão, eles então enxergaram e viram Jesus. Jesus a gente vê, querido, nas coisas simples. A vida espiritual, ela não é feita de grandes magnitudes, ela é feita de coisas simples. Ela é feita de uma oração sincera. Ela é feita de um louvor com o coração agradecido. Ela é feita através de uma oferta voluntária, mas que representa a nossa gratidão. Ela é feita de um culto que a gente vem com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A vida espiritual é feita de coisas que são simples. E é nessas coisas simples que Deus se revela. Foi na simplicidade da comunhão, na nossa comunhão. Presta atenção, queridos, acredite. No domingo, aqui na celebração da ceia, quando nós estávamos pedindo perdão uns aos outros, desceu fogo do céu e foi tremendo aquilo que Deus fez. Por quê? Porque havia em nós comunhão e na comunhão Jesus se manifesta, na comunhão Jesus se faz presente, é na simplicidade do partir do pão. Então, presta atenção, queridos, é na nossa comunhão em que ele se manifesta, é na comunhão que nós temos um com os outros. Por isso que Satanás tenta o tempo inteiro dividir a igreja. Por isso que Satanás tenta o tempo inteiro trazer insatisfação com a igreja. Porque ele sabe que se houver comunhão, que se houver unidade, nós seremos sempre mais do que vencedores. É na nossa comunhão que reside a presença de Deus. É na comunhão da igreja, é na comunhão com os outros. Quando eu tenho comunhão com você, quando Satanás começa a dizer, não gosta dessa pessoa não, você pode dizer assim, ó, tá repreendendo. Não amarra nada não, gente, que esse torce de amarrar se você amarrar, vai ficar ali. Tá? Demônio está aqui em casa, tá amarrado. Ele, então tá, vou ficar aqui para sempre. Tô amarrado. As pessoas falam coisas que nem entendem direito. Então presta atenção. Não sei, não estou gostando do olhar daquela pessoa. Está repreendido no nome de Jesus. Meu coração é lavado pelo sangue de Jesus. Meu coração é puro. Eu tenho comunhão com quem não tem comunhão comigo. Presta atenção, queridos, ela não precisa ser unívoca, você precisa ter comunhão. E aí o Espírito Santo vem e age. E quando Jesus se manifestou para a gente encerrar, presta atenção, já estavam em Emaús. Andaram 11 quilômetros de dia, entristecidos. E aí a Bíblia não fala, mas eu imagino que eles reclamaram o tempo inteiro. Eu imagino que eles vinham reclamando. Que será de nós agora? E agora vamos ser perseguidos. E agora nós vamos ser massacrados. E aí quando eles descobrem Jesus, já estava ali.
É que nem a América, já estava lá, Colombo só fez chegar. E quando eles descobrem Jesus, aí o rumo da vida deles mudou. O que a gente está fazendo em Emaús? Vamos voltar agora mesmo, mas está de noite, não interessa. Tem 11 quilômetros, não interessa. A gente vai voltar agora, sabe por quê? Nós somos novos, fortalecidos, revigorados, renovados, abençoados. E eu garanto que eles fizeram aqueles 11 quilômetros à noite de uma forma tão rápida, a ponto de ainda encontrar os discípulos reunidos. Quando a gente descobre verdadeiramente Jesus na nossa vida, a nossa vida muda de sentido. Aonde tinha tristeza, vai ter abundância de alegria. Aonde havia dor, vai ter abundância de refrigério. Aonde havia ansiedade, vai ter a certeza de que Ele pode todas as coisas. Aonde houver abatimento, vai ter o soerguimento daqueles que estão fortalecidos em Deus. Aonde houver luto, vai haver baile. Porque quando nós descobrimos Jesus, a nossa vida verdadeiramente muda. Então entenda, não basta você ser discípulo. Não basta você falar no nome de Jesus. Descubra Jesus dia após dia, na sua casa, na sua vida, na sua igreja, no seu momento devocional, na sua leitura bíblica, na sua oração, no seu canto, no seu relacionamento com as pessoas. Enxergue Jesus, que sempre, porque Ele declarou, vou estar com vocês sempre até a consumação dos séculos. Amém?